Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos iniciar um assunto novo, que é célula. Então, todos os organismos vivos são compostos por células, né? Todos os nossos tecidos, todos os nossos órgãos são compostos por células. E aí nós temos dois tipos de células, dois grandes grupos de células: as células procariontes e as células eucariontes. As células procariontes são células mais simples, mais rudimentares, vamos dizer assim. E aí são compostas geralmente por esse tipo de célula os organismos unicelulares, como por exemplo bactérias, alguns fungos, alguns organismos mais primitivos, como eu falei a respeito dessa célula. E aí nós temos as células eucariontes. As células eucariontes possuem núcleo e possuem dois grupos diferentes, que são aí a célula animal e a célula vegetal. Então, os vegetais são compostos, obviamente, por células vegetais, e nós, os animais e os demais animais, né, são compostos pela célula animal. E as células, tanto a célula animal quanto a célula vegetal, possuem núcleo e possuem organelas e possuem um conteúdo chamado de DNA. Esse conteúdo de DNA é onde está impresso todas as características de cada indivíduo. Então, em cada célula do meu corpo existe presente o meu DNA, e cada ser humano, cada animal, cada vegetal possui o seu DNA, que é único. Qual que é a principal diferença entre a célula animal para a célula vegetal? Se vocês forem olhar a estrutura, a célula animal ela é redonda, a célula vegetal ela tem um formato mais quadrado, né? Entretanto, essa não é a principal diferença. Na parede celular da célula vegetal existe o que nós chamamos de celulose. Vocês já ouviram falar em celulose? Tem papel e celulose. A celulose geralmente é utilizada para fazer papel, né? Mas assim, a celulose é um tipo de carboidrato, a gente chama de carboidrato estrutural. E a celulose que compõe aí a parede da nossa célula vegetal. Por que é tão importante as células para a gente? A célula ela é a menor porção, né, como eu falei inicialmente, do nosso organismo, né? A menor partícula de qualquer organismo vivo. Mas assim, as células, diariamente nós produzimos milhões de células e diariamente nós perdemos milhares de células. Só que assim, todo o processo de renovação celular, né, que é diário, ele passa por um problema que é quando ocorrem erros na duplicação, na replicação do nosso DNA, ocorrem problemas que podem originar, né, mutações. Mutações são mudanças que não são positivas, são erros que acabam ocasionando, né, alguns danos ao nosso organismo. Também existem mutações positivas, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas, através da duplicação e da replicação celular, também podem ocorrer, né, o início de um câncer, por exemplo. Quando ocorre um erro na produção celular, esse erro ele pode dar início a um tumor, né, maligno, um câncer, ou até mesmo uma série de outros problemas. A teoria da evolução explica que todas as mudanças que ocorreram nos animais, em nós seres humanos, se deram através das mutações, tá? E essas mutações, às vezes, elas dão origem a
novas habilidades, novas estruturas, tá? Existe o que nós chamamos também de adaptações. Então, eu estou nesse ambiente, eu sou natural da cidade de Eunápolis e eu estou adaptada ao clima da cidade de Eunápolis. Mas com o passar dos anos, o clima da cidade de Eunápolis se modifica, se altera. Então, eu não estava habituada a estar em um clima com temperaturas tão elevadas, com uma umidade tão baixa, e eu passo a viver nesse clima. E o meu organismo, ele se adapta, as minhas células produzidas, elas são alteradas, elas são modificadas, para que elas possam agora passar a suportar as temperaturas mais altas, a suportar a umidade mais baixa. E assim funciona em vários âmbitos da nossa vida. A gente se adapta. Isso é o que nós chamamos de teoria da evolução. Então, tudo isso, toda essa evolução, ela tem início nas nossas células. Todo esse assunto passa pelas nossas células, né? Pelo processo de replicação das nossas células, pelo processo de multiplicação das nossas células. Eu vou deixar uma atividade para vocês. Eu quero que vocês realizem uma pesquisa sobre os tipos de células, no caso as procariontes e as eucariontes, e quero que vocês façam uma ilustração. Pode ser desenho ou pode ser através de uma maquete ou uma representação de alguma forma das células, tá? Eu quero da eucarionte, da procarionte, ou vocês podem fazer também somente da vegetal e da animal, tá bom? E aí, quero que vocês me enviem no privado e qualquer dúvida, estou à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.